teste rápido para detectar infecções sexualmente transmitidas aumentou. Eita! Ao vivo, Thaisa Aureliano, agora são... Hein, Cacau? 18h03, boa noite. Agora boa noite, Vinícius, a você e a todos. Geralmente, após o carnaval, tem uma demanda alta, uma procura nos serviços de saúde por testes rápidos para a detecção de ISTs. E não é diferente aí nesse ano agora de 2025. Os serviços são procurados, dentre eles unidades de saúde da família, também serviços especializados que realizam essas testagens do município, alguns oferecidos também pelo Estado. Tem uma procura, sim, para a detecção desses testes. E o ideal é, de fato, procurar se testar o quanto antes para poder, então, começar a iniciar esse tratamento, caso seja positivado esse exame. Mas tem uma janela específica para isso e para entender, a gente convidou o médico infectologista Fernando Chagas para conversar com a gente. Fernando, muito obrigada pela participação. Quem se expôs agora nesse carnaval e está procurando saber a situação de saúde, tem um prazo mínimo ou máximo, né, uma janela para poder detectar algum tipo de infecção de alguma IST. Boa noite. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Pois é, né? A gente sempre tem um aumento de casos de ISTs após esse período de carnaval. E a gente sempre orienta, por exemplo, no caso do HIV, que acaba sendo o vírus que as pessoas acabam tendo mais medo, esperar pelo menos 4 semanas para fazer o teste, já que antes disso, mesmo se a pessoa estiver em contato com o vírus, o exame não vai dar positivo. Então tem que esperar pelo menos 4 semanas, equivalente a um mês, para realizar esse teste rápido, que pode ser feito, como você bem colocou, em qualquer unidade básica de saúde, bastando externar o desejo de ser submetido ao teste. Não precisa do pedido do médico. Algumas doenças precisariam de um tempo maior. Qual o grande problema das ISTs? Porque grande parte dessas doenças são silenciosas, né? E muitas vezes a pessoa pode estar com o micro-organismo, o bichinho que causa, e não está tendo sinais e sintomas. Por exemplo, sífilis pode demorar até 8 semanas para poder positivar, né? Então, qual o ideal? 4 semanas se realiza o teste e buscar, através de, por exemplo, observar sinais e sintomas ao fazer xixi, ao ver lesões no corpo, buscar sinais e sintomas que podem sugerir as ISTs. Lembrando, doenças como doença do beijo, né? A pessoa beijou várias pessoas ao mesmo tempo, num período curto durante o carnaval, corre o risco de adquirir um vírus, que é o Epstein-Barr, que causa essa infecção na garganta. Ela pode ser confundida com infecção de garganta comum bacteriano. Ela surge geralmente 4 semanas também depois do carnaval. Então, infecções de garganta, sinais e sintomas de doença de garganta, que surjam 4 semanas depois do carnaval, lembrar da possibilidade de ser doença do beijo, e aí sim é bom buscar o atendimento médico, porque é uma doença que a gente muitas vezes precisa acompanhar. Se houve essa exposição, o ideal é nesse momento se prevenir para não passar também para outras pessoas. Exatamente. A gente tem essas ações de pós-exposição. Por exemplo, alguém que teve uma relação sexual desprotegida tem até 3 dias para buscar, por exemplo, o complexo hospitalar Clementino Fraga, né, para poder liberarmos medicamento para a pessoa não adquirir uma ou outra doença, por exemplo, HIV, muitas vezes a gonorreia, a sífilis. Passou desse período, infelizmente, ou tem que aguardar um tempo, né, para fazer os testes, e durante esse tempo, se tiver relações sexuais, usar preservativo para não passar à frente. Lembrando que a mononucleose, essa infecção da garganta, essa doença do beijo, ela pode ficar sintomática por muitas semanas ou meses, tá? Então, muito cuidado, até um inocente beijo pode passar à frente um vírus que em você pode causar um sinal e sintomas leve, mas em uma outra pessoa pode causar uma doença mais grave. Então, ficar atento a isso, né? Em caso surja algum tipo de sinal e sintoma, qual o encaminhamento? Pois é, só lembrando também que existem umas doenças silenciosas como a hepatite B e C, tá? Que é importante a vacinação da hepatite B, por exemplo, que evita você de pegar a doença. E aparecer algum sinal e sintoma, o que é que eu faço? Você pode buscar o atendimento médico perto de casa, uma unidade básica de saúde mesmo, tá? Mesmo o HIV, aí sim, no caso do HIV, a pessoa vai ser direcionada ou ao serviço que a gente chama de CTA, SAI-CTA, que é um serviço que funciona na Clínica Municipal de Saúde, que é aqui de João Pessoa, né?
Cada grande centro de cidades, por exemplo, Campina Grande, Patos, também tem esse chamado SAI, ou ao Complexo Hospitalar Clementino Fraga, que são os locais de referência que tratam as pessoas com HIV. Lembrando que o fato do HIV ser positivo não quer dizer que a pessoa tenha a doença chamada AIDS. Não é bem assim. A AIDS é a doença que demoraria meses ou anos para se apresentar. O importante, na verdade, é se diagnosticar nesse momento para iniciar o tratamento, porque quando se inicia o tratamento a pessoa não transmite. Lembrando, nós temos entre 200 a 250 mil pessoas no Brasil portadoras de um vírus e não fazem ideia desse diagnóstico. Qual o ideal? Você que está com a vida sexualmente ativa, que solteiro, que que faça o exame, esses testes, sífilis, HIV, hepatite B e C, pelo menos uma vez a cada 6 meses. Né? E a população em geral que faça pelo menos uma vez por ano. Tá? Se for positivo, a gente trata, não tem problema nenhum. Ok, muito obrigada pelas informações. Vinícius, é com você. Eita, tá complicado, tá complicado. Vamos lá, olha pessoal, chega aqui, chega da área, chega, pula, vem.